Olá, tudo bom? Mikael aqui falando, e nesse vídeo eu vou comentar para vocês como que eu faço para estudar japonês, o meu método de estudo e como que eu cheguei nesse método de estudo, que eu cheguei sem saber nada e hoje em dia eu sei bastante coisa, eu até consegui o certificado do N3 esses dias. Então, vamos pro vídeo. Pera aí, mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que isso vai ajudar muita gente a melhorar cada vez mais o nosso canal. E falando no tema do nosso vídeo, de como que eu aprendi a estudar japonês, primeiramente você tem que entender que naquela época eu não sabia nada de japonês. Eu só sabia pequenas palavras soltas que eu acho que qualquer um sabe, arigato, ohayou gozaimasu, palavras que se aprende em animes e palavras soltas, mas eu não sabia falar. Mesmo da minha descendência eu não sabia falar quase nada de japonês. E aí chegando no Japão, me deu aquela vontade de aprender japonês e eu comecei da forma que eu achei mais simples possível, que é usar o aplicativo chamado Duolingo. Para quem não sabe, o Duolingo é um aplicativo de aprender línguas, é muito famoso e é aquele verdinho da coruja. E eu comecei usando ele, comecei aprendendo os alfabetos. Para quem não sabe, o japonês possui 3 alfabetos que se misturam e não existe espaçamento entre palavras, então vem tudo misturado. Então você começa a aprender os alfabetos. E ele tem uma série de exercícios, gamificação que faz você querer cada vez mais e constantemente aprendendo. E em paralelo a isso, usando o aplicativo Duolingo, eu fiquei pesquisando na internet como que eu deveria estudar japonês. Como que seria a melhor forma e mais eficiente de aprender japonês. Porque o japonês é uma língua muito diferente do português. É uma língua que a gente não tem muita noção, o alfabeto é diferente, o jeito que eles pensam é diferente. Só para ter uma ideia, em vez de eu falar a frase eu vou para o shopping com a minha mãe. Eu, shopping para, mãe com, vou. Então, você vê que a estrutura gramatical do japonês é muito diferente. O verbo é sempre no final, a partícula é depois do objeto. Então, é muito diferente e pegar do japonês do zero e começar a aprender como se fosse uma língua, como o espanhol, já pegar conteúdos assim, não daria muito certo. Então, fui na internet, fui pesquisar como que aprende japonês. E eu fui pesquisando e encontrei vários poliglotas, várias pessoas experts ou que já aprenderam japonês, explicando como que eles aprendem japonês, né? E você percebe que cada pessoa tem sua metodologia de estudo. Tem pessoas que já vão imersivas mesmo, já tentam falar qualquer palavra com o pessoal local, com mímicas. Tem pessoal que gosta de aprender uma série de vocabulários antes e vai... Tem gente que só quer ouvir, só quer ter input, ouvir e depois tentar falar. Então, tem várias formas de ensino e de metodologias que as pessoas usam e que funcionam para elas. E hoje eu vou falar para vocês quais que funcionaram para mim, né? Então, dada a situação, eu aprendendo japonês no Duolingo, eu vi que chegou um momento que eu parei de aprender. Parecia que eu fazia os exercícios, mas eu não sentia que estava aprendendo. E aí, eu fui pesquisando um pouquinho mais e eu descobri dois métodos de ensino que me ajudam e me ajudaram muito a aprender japonês. O primeiro se chama mnemônico. Mnemônico é a técnica de você pegar uma ideia e criar uma história na sua cabeça para você decorar aquela ideia. E a ideia, por exemplo, você quer saber como é que as pessoas decoram o número pi, 3,1415926. Elas não decoram o número, elas decoram uma história na cabeça delas por meio de mnemônicos que elas lembram do número. Então, elas criam uma história na cabeça, que elas entram no quarto e aparece o número 3 na frente delas. E aí depois aparece o número 1, batendo no número 3, que dá uma voadora, no número 4. E aí eles criam essa história na cabeça deles, eles decoram a história, e a partir da história eles decoram um certo objeto, um certo número, no caso, o japonês. Então, eu utilizei muito de mnemônicos para aprender vocabulários, para aprender kanjis, para aprender série de palavras e ideias. E a segunda metodologia que eu utilizei muito é a tal da repetição espaçada, que é muito utilizado com flashcards. Quem já não utilizou flashcards para vestibular, para estudar alguma coisa. A ideia do flashcard é você pegar um deck de cartas que você quer aprender, sei lá, o nome dos órgãos do corpo humano. E aí você pega lá e você vai. Se esse órgão vira, não sei. Aí coloca no meio do baralho.
Aí se você já sabe aquela palavra e foi fácil de lembrar, você coloca no final do baralho. Ou seja, as palavras que você tem mais dificuldade de lembrar, você vai ver mais. E as palavras que tem menos dificuldade, você vai ver menos. Até o momento onde você praticamente já sabe aquela palavra. Então eu utilizei muito isso para decorar palavras, utilizando tanto mnemônicos como repetição espaçada. E essas duas ferramentas, depois de muito tempo, e eu já estava em outros países quando eu descobri essa ideia e essa ferramenta, essas duas ferramentas, elas já existem e elas estão online, estão na internet, que eu utilizei muito porque me ajudou a materializar as coisas, então eu consegui estudar só na internet, então não precisava carregar caderno, era só sentar e aplicar. E eles dão praticamente tudo mastigado para vocês, que é o tal do Onicane e o tal do Bumpro. Eu usei o Onicane para aprender kanjis. Se você não sabe, kanjis é aqueles ideogramas, e existem muitos ideogramas no japonês, existe mais de 2.000 ideogramas. Já o Bumpro utiliza a mesma ferramenta, a mesma ideia, só que é para aprender gramática. Então ele vai te apresentando as gramáticas, você tem que ir acertando. À medida que você vai acertando, ele te mostra menos dessa gramática. E a partir do que você vai errando, ele percebe que você tem dificuldade nela e ele te vai apresentando e você vai aprendendo. Então todo dia eu acordava, fazia minhas lições do Onicane, fazia minhas lições do Bumpro, que me dava uma sensação de satisfação. E eles te dão gráficos, te dão números que você consegue ver o crescimento, de quantas palavras você aprendeu, de quantas gramáticas você já aprendeu. E isso me ajudou muito, porque você consegue ver seu crescimento, você consegue ver se está aprendendo, e você realmente cria um sistema que te faz melhorar. Então foi utilizando essas duas ferramentas, além de que eu também fiquei assistindo coisas em japonês, fiquei vendo meus animes, e eu conseguia ver algumas sentenças, conseguia entender algumas coisas que também me davam satisfação, me davam um senso de eu estou aprendendo, e isso é bom, que me ajudaram muito nessa minha trajetória. Então, para recomendar duas coisas antes, Onicane e Bumpro, que me ajudaram. E não se esqueça das metodologias de mnemônicos e de repetição espaçada. Mas galera, não se afobam. Aprender uma língua é uma maratona, não é um sprint, não é uma corrida de 100 metros. É constância, é desenvolver um método que para você faça mais sentido e que você consiga estudar um pouquinho todo dia. Porque você não consegue aprender uma língua de um dia para o outro. Eu estou 3 anos estudando japonês, 3, 4 anos, e tirei meu certificado do N3, que é um intermediário, mas ainda quero estudar mais, só que mesmo assim é aquela luta contra você mesmo. E você tem que criar esse processo gostoso, você tem que criar essa forma de estudar gostoso. E só vocês conseguem desenvolver isso. Espero que minhas dicas tenham ajudado. E se você gostou dessas dicas, não se esqueça de clicar aqui embaixo, me curtir, se inscrever se você não lembrou ainda, e comentar se gostou dessas ideias. Eu vou deixar o link dos websites aqui embaixo. E só um detalhe, eles são em inglês, então talvez as pessoas que não sabem inglês podem ter um pouco de dificuldade. Mas não se esqueça que essas ideias de mnemônico e de repetição espaçada você consegue aplicar em outras línguas e outras ferramentas. E muito obrigado. Arigatou gozaimasu.